Olá, tudo bem? Hoje vamos falar brevemente a respeito da homossexualidade na Bíblia. Você acha que a homossexualidade é proibida por Deus? Você acha que Deus se manifestou a respeito, contrariamente à homossexualidade? Hoje é comum falarem em determinados meios religiosos, principalmente os fundamentalistas, que homossexualidade é pecado e que está na Bíblia proibida por Deus. Não se trata aqui de uma defesa da homossexualidade nem dos homossexuais. Acho que eles não precisam de defesa. Mas se trata de fazer uma leitura mais condizente com a verdade dos livros que compõem a Bíblia. Bíblia vem de biblos, uma palavra grega que quer dizer justamente livros. Não é um livro, não é a verdade, não é a palavra de Deus. Esta é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, é direito seu. Eu, como espírita, procuro seguir as verdades eternas, as verdades cósmicas que independem de tempo e lugar, que são ensinadas nos evangelhos de Jesus. O resto é complemento. É fonte de estudo, ótima fonte de estudo. Estudo a Bíblia desde criança, já estudei, já li e reli inúmeras vezes, permaneço estudando, mas não considero a Bíblia como a palavra de Deus. Os que dizem que a homossexualidade é proibida por Deus e que assim está escrito na Bíblia, prendem-se principalmente a duas passagens. Uma em Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Antigo Testamento, é o livro das leis outorgadas por Moisés, e prendem-se também às epístolas de Paulo. Existem duas epístolas, duas cartas de Paulo, enviadas aos romanos e aos coríntios. Além destas, há outra citação que fazem, referente a Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, se referindo às cidades de Sodoma e Gomorra, mas isto ou é uma mentira deliberada ou é uma péssima interpretação. O pecado de Sodoma, o chamado pecado de Sodoma, é outra coisa, não tem nada a ver com homossexualidade. Mas vamos ver então o que diz o Levítico acerca da homossexualidade. No capítulo 18, versículo 22 de Levítico, diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Vamos compreender rapidamente do que se trata o Levítico. O Levítico foi escrito, é atribuído a Moisés, provavelmente não foi ele quem escreveu, mas o Levítico foi ditado, essas leis que compõem o Levítico foram ditadas quando Moisés conduzia o povo pelo deserto após tê-lo libertado da escravidão no Egito. O povo hebreu foi escravo do Egito durante muito tempo. Moisés libertou esse povo da escravidão para conduzi-lo à terra prometida, a terra de Canaã. Levaram 40 anos percorrendo este caminho até a terra prometida, e durante estes 40 anos Moisés tratou de mudar os seus costumes, de reimplantar ou implantar na cabeça deles a ideia de Deus, do Deus apregoado por Moisés, uma ideia primitiva do Deus único. Mas certamente este Deus que aqui aparece não é o Deus a que se refere Jesus Cristo. O Levítico é um código sacerdotal e teocrático da comunidade política de Israel. Querer tomar essas leis como aplicáveis a qualquer povo, a qualquer tempo, é uma coisa muito estranha. Isto serviu para aquele período, para aquele lugar, para aquele povo em particular. Para eles foi dirigido. Isso aqui foi escrito há 3.200, 3.400 anos. Faz muito tempo. Querer nos comparar com o conhecimento, com as experiências espirituais que temos hoje, aquele povo seminômade de costumes bárbaros, é realmente muito estranho. O Levítico é uma mistura de leis de pureza religiosa, ritualística, sacerdotal, com cuidados com agricultura e pecuária, normas de agricultura e pecuária, código penal, regras de higiene, é tudo misturado. Não tem o menor cabimento para os dias de hoje. Esta camisa que eu estou usando aqui é um pecado que estou cometendo, segundo o Levítico, porque ela é tecida com 2 fios diferentes. E aqui está escrito, ó, não usarás roupa de 2 estofos misturados. Cerca de um mês atrás, eu fui com minha filha Sofia, que tem 5 anos, até a casa da minha mãe. Plantamos lá 2 qualidades de flores, cravos e petúnias. Não sabia que estava cometendo um pecado e induzindo minha filha de 5 anos a também cometer um pecado, porque é o que está dito aqui, ó: no teu campo não semearás semente de 2 espécies. Outro pecado que provavelmente estou cometendo agora é em relação ao meu cabelo, porque diz: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Talvez a maneira como eu corte meu cabelo seja considerado em redondo, e também não uso barba, então estou cometendo um duplo pecado. Pode-se alegar que algumas coisas, algumas leis têm mais importância que outras, mas como nós vamos distinguir isso? Se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está aqui é a palavra de Deus. Nós vemos logo depois no capítulo 20, que é uma espécie
espécie de código penal, que o homem que se deitar, está no versículo 13, que o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles, pena de morte. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Eu queria saber qual é a culpa do animal por ter sido pego ali por um homem. Aliás, o Levítico prega que se uma virgem for estuprada, o grande castigo do estuprador é ter que casar com a virgem. Paga uma multa para o pai da virgem e casa com a virgem. Eles, é claro, não pensam na virgem. Agora imagine nos dias de hoje, uma virgem, uma menina, é estuprada e aí ela tem que casar com o estuprador? Conviver permanentemente e intimamente com o seu estuprador? Será que é lei de Deus? Estranhamente, não se fala nada a respeito de relações homossexuais entre mulheres. Na verdade, isso não é estranho. O que a maioria das pessoas não percebe, por não contextualizarem o que está escrito aqui com o período histórico em que foi escrito, é que todas estas leis, 98 ou 99% destas leis aqui no Levítico, se referem aos homens. A mulher não existia para eles. A mulher era apenas mais uma propriedade do homem. O homem possuía os seus rebanhos, suas cabras, seus carneiros, sua casa e sua mulher. Nós sabemos que a pena para o adultério cometido pela mulher, obviamente, era a morte por apedrejamento. Nós podemos ser levados a pensar que a pena para o adultério era tão duro porque o homem gostava demais da mulher, tinha um grande sentimento, tinha um sentimento de ciúme, doentio pela mulher, nada disso. É apenas porque ele estava sendo logrado, ele estava sendo burlado na sua propriedade. É o mesmo que o homem ter uma galinha e essa galinha pôr ovos no pátio do vizinho. Os ovos então pertenceriam ao vizinho. A mesma coisa em relação à mulher dele. A mulher é propriedade dele. No Antigo Testamento, a mulher é propriedade do marido. Se ela tiver relações sexuais com outro, a propriedade deste homem estará favorecendo o outro. Então, esta posse é infiel e por isto deve morrer. Em meio a leis tão duras, algumas leis no Levítico primam pela sua banalidade. Claro que na época isso devia ter algum sentido. No capítulo 18, versículo 14, por exemplo, nós vemos que era proibido passar rasteira em cegos ou xingar os surdos. Pode ser cômico, mas é o que está aqui. Mas isso é proibido aqui porque devia ser uma coisa comum da época. Assim como hoje existem proibições, não pise na grama, não ponha lixo no chão. Nesse mesmo Levítico, e em várias outras passagens da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, há uma série de leis autorizando a escravidão, dizendo como deveria ser a escravidão. Vamos dizer então que isto não vale mais, porque não existe mais escravidão, mas se isto aqui é a palavra de Deus, a escravidão está autorizada. Aliás, foi baseado nestas autorizações bíblicas que a igreja autorizou, permitiu e favoreceu a escravidão durante séculos aqui no Brasil. Querer colocar o que está no Levítico em prática hoje em dia é uma coisa totalmente fora de cabimento. Isso aqui mistura, é como se misturassem hoje o Código Penal, as políticas de governo e as ideologias políticas. É evidente que isso aqui tudo é ideia de Moisés, não foi Deus que ditou isso aqui. Claro, você pode acreditar que foi Deus. Desconsidere o que eu estou dizendo se você não acredita. Mas o que estou dizendo aqui é a minha opinião, é a minha maneira de ver os fatos. E para mim é evidente que foi Moisés que ditou essas leis. O que vem de Deus são os 10 mandamentos. Isto aqui é coisa de Moisés. E Moisés escreveu para privilegiar Arão, que era seu irmão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Todas as leis do Levítico estão aqui principalmente para privilegiar a classe sacerdotal que teve origem com Arão. Eles sempre tiveram privilégios. A politicagem não nasceu hoje, sempre existiu. Desde que o homem a homem, para impor respeito à classe sacerdotal, no capítulo 21, versículo 9, nós vemos que a filha do sacerdote, se mantivesse relações sexuais antes de casar-se, era morta pelo fogo. Uma coisa linda, muito carinhosa e compreensiva. Mas isso aqui são leis essencialmente masculinas. O mundo era masculino. A mulher não tinha vez. Mulher era um objeto que tinha uma grande utilidade, que era parir, dar continuidade ao mundo masculino. Então as leis se referem aos homens e à manutenção deste mundo masculino. Qualquer coisa que rebaixasse o homem, que o tornasse semelhante à mulher, deveria ser energicamente proibida e punida. É neste sentido que é proibida a homossexualidade. Podemos perceber isso até pela maneira como é escrito. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É possível tranquilamente interpretar que o que era proibida era a homossexualidade passiva, porque neste caso o homem estaria se igualando ou se assemelhando à mulher
e, portanto, se rebaixando de maneira imperdoável. Como o homem poderia se igualar à mulher? Isso não era exclusividade deste povo hebreu, assim era o pensamento de praticamente todo o mundo antigo. Na antiga Grécia, que era culturalmente muito superior à cultura hebraica, o pensamento era semelhante. Os grandes filósofos, como Sócrates, relacionavam-se com homens. A mulher também lá servia apenas para a reprodução. Então, se considerarmos que esta proibição para a homossexualidade que está aqui no Levítico é válida, todo o resto também deve ser válido. Mas se nós reconhecermos, e é muito fácil de reconhecer, é só ler, e é rápido, isso é uma leitura de meia hora, 40 minutos, que o Levítico é dirigido aos homens, pelos homens e para os homens, e que a mulher era um ser inferior, então nós vamos entender facilmente que fazer-se passar por mulher sexualmente, agir sexualmente como a mulher, passivamente, era algo aviltante, era algo degradante e devia ser punido. Permitir que o homem mantivesse um papel semelhante ao da mulher no sexo era uma grande ameaça ao regime patriarcal, ao domínio do homem sobre a mulher. Citam muito, para reforçar esta pretensa proibição da homossexualidade, a história de Sodoma e Gomorra. Dizem que o pecado de Sodoma é a prática homossexual, tanto que o sexo anal é chamado hoje tecnicamente como sodomia, que deriva de Sodoma. A história de Sodoma é narrada brevemente no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde estava Ló, o personagem Ló, que era sobrinho de Abraão, e aquela cidade era conhecida pelos seus pecados. Acham que este pecado, interpretam maldosamente ou erroneamente, que este pecado seria a homossexualidade. Deus envia dois anjos, dois mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Deus envia dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede junto a Deus, pedindo que se houvesse pelo menos um homem justo naquelas cidades, que elas não fossem destruídas. Deus aceita a negociação com Abraão e os dois anjos, os dois enviados de Deus, chegam à cidade. Ló está na entrada da cidade e insiste com os anjos para que vão até a casa dele. Os anjos aceitam. Ló os trata muito bem, serve a eles um banquete, lava os seus pés. Eram costumes de boa hospitalidade, muito prezada pelo povo hebreu, e nós vamos ver que este era o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra: a falta de hospitalidade, a falta de humildade, de caridade, de cuidados para com o próximo. E logo depois chegam os habitantes daquela cidade, tanto jovens quanto velhos, e ordenam a Ló que mande os dois mensageiros para fora para que eles abusassem desses dois mensageiros. Eles iriam abusar sexualmente destes dois mensageiros. Por isso se deduz erroneamente que o pecado de Sodoma fosse este. Em primeiro lugar, neste caso, não se trataria de uma relação homossexual, mas de uma violência sexual a estes dois visitantes, a estes dois estrangeiros. E em segundo lugar, fica muito claro no contexto que isto seria apenas mais uma forma de maltrato. O que caracterizava este povo era a falta de hospitalidade. E nós vemos que Ló, tentando dissuadir a população masculina de abusarem sexualmente daqueles dois anjos, que tinham a forma de homens, oferece para eles as suas duas filhas virgens. Está aqui no capítulo 18, versículo 8. Tenho duas filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Ele estava defendendo o princípio da boa hospitalidade. Ele faria qualquer coisa para que a hospitalidade fosse respeitada. E o preço disso para Ló, esse personagem bíblico, era oferecer as suas próprias filhas virgens para que aqueles homens abusassem delas. Então consideram a homossexualidade um erro, mas oferecer as suas filhas virgens para serem abusadas pela população de uma cidade não é um erro. Mas para que não fiquem dúvidas, para que não pairem dúvidas a respeito desta interpretação de que o pecado ou o erro, a palavra pecado quer dizer erro, que o pecado da população de Sodoma não era a homossexualidade, a prática homossexual, mas era a falta de hospitalidade. Há inúmeras passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se referindo ao pecado de Sodoma como a falta de hospitalidade. Em nenhum lugar está escrito, nas referências de dentro da própria Bíblia, nas referências ao pecado de Sodoma, em nenhum lugar está escrito que este pecado fosse a homossexualidade. O próprio Jesus, numa passagem do Evangelho, se refere à cidade de Sodoma e ao erro praticado pela cidade de Sodoma como a falta de hospitalidade e outras coisas, mas não a homossexualidade. Então quem se refere ao pecado de Sodoma como a homossexualidade, dizendo que Deus destruiu Sodoma, porque Deus destruiu depois a cidade de Sodoma e Gomorra, quem acha que ele fez isso porque ali havia a prática da homossexualidade, ou está deliberadamente mal intencionado,
lado, e acho que isso é uma minoria, mas a maioria está apenas equivocada. Não se dão ao trabalho de estudarem por si mesmos, apenas repetem o que ouviram falar, e o erro vai se alastrando no decorrer do tempo. As passagens do Novo Testamento que falam a respeito da homossexualidade foram escritas por Paulo. Paulo está escrevendo aos Romanos. É a primeira epístola aos Romanos. Epístola é carta. Paulo, nos primórdios do cristianismo, Paulo foi o primeiro organizador do cristianismo. Ele se comunicava através de cartas com as igrejas, os agrupamentos cristãos espalhados pelo mundo antigo. Juntaram estas cartas de Paulo e colocaram aqui na Bíblia, fazendo parte então do Novo Testamento. Isto é muito útil para nós vermos, para nós estudarmos como o cristianismo era difundido, era pregado, era olhado nas suas origens, nos seus primórdios. Mas devemos levar em conta que o que está aqui é a opinião de Paulo, uma opinião respeitável, mas é a opinião dele, a opinião de um homem falível como qualquer outro homem. É claro que se quisermos considerar a Bíblia como a verdade única, como a palavra de Deus, então temos que considerar que tudo o que está aqui é verdade, inclusive as inúmeras carnificinas ordenadas por Deus lá no Antigo Testamento. Conforme Moisés foi levando o povo pelo deserto em busca da terra prometida, ele mandou ir destruindo os povos que estavam no seu caminho, mandando matar a todos, não poupar nem as crianças ou deixar apenas as virgens, já que eram mercadorias. Mandavam matar crianças, ameaçou o povo de ter que comer os seus próprios filhos. Rios de sangue foram derramados por ordem de Deus no Antigo Testamento. É claro que este Deus do Antigo Testamento, relatado aqui nesses livros atribuídos a Moisés, não é o Deus de que nos fala Jesus, não é o Deus único, o Deus criador, a causa primária de todas as coisas, o Deus infinitamente justo e bom. Este era um líder daquele povo, um espírito que liderava aquele povo hebreu e que eles imaginaram, pela sua ignorância, tratar-se de Deus. Tanto é verdade que ele não era Deus, porque Deus é único, e este Deus se refere a outros deuses, como Moloque. O Levítico é todo escrito para evitar que o povo hebreu repetisse os erros de onde eles vieram do Egito, no lugar onde existia uma forte magia, práticas de magia, e para evitar que eles repetissem os erros dos povos para onde eles estavam indo, que eram povos que tinham vários deuses, que faziam sacrifícios de pessoas, queimavam crianças. Ainda no Levítico, que nós estávamos estudando há pouco, Deus diz para Moisés que aquele povo não devia sacrificar os seus filhos a Moloque, que era um deus, um espírito cultuado por aquele povo, espírito muito atrasado, para o qual faziam sacrifícios rituais, sacrifícios de crianças, queimavam crianças vivas. Então este é o contexto em que foi escrito o Levítico. Mas vamos ver então o que diz Paulo na sua epístola aos Romanos. Claro que ela é muito longa, não posso ler toda. Se você quiser ler, primeira epístola aos Romanos. Até pela internet você tem acesso a isso. Então vamos aqui no capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo escreve essa carta aos Romanos no período em que o imperador de Roma era Calígula, imperador que entrou para a história pelas suas perversidades e pelas suas façanhas sexuais. Calígula chegou a tentar nomear o seu cavalo como senador do império. Chegou a fazer isso, embora não tenha sido aceito. Informe-se sobre Calígula, sobre este período histórico no Império Romano, e você perceberá em que contexto foi escrita esta carta de Paulo aos Romanos. Era um período em que o sexo estava totalmente banalizado, era um vício generalizado entre a população, e é no sentido de conter essas manifestações sexuais como vício que Paulo se reporta aos romanos. Ele está se referindo às práticas homossexuais, comparando-as à idolatria, porque eram vistas como idolatria e como rituais orgiásticos. Naquela época, em Roma havia adotado os costumes religiosos de muitos povos pagãos. Aliás, isso passou para o cristianismo primitivo. A igreja adotou uma série de rituais,
de práticas, de costumes, de ideias das religiões pagãs. E naquela época havia muitas práticas ritualísticas envolvendo o sexo sacerdotal, os prostitutos e prostitutas sagrados. Havia crianças, meninos, adolescentes do sexo masculino que pertenciam ao Estado, eram adotados pelo Estado para reservá-los à prática sexual. Isso é documentado, isso não é opinião. A história nos mostra isso, basta estudar a história. Aqui diz num trecho que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Eu vi uma vez um pastor muito famoso da televisão aí, dizendo que essas relações contra a natureza seriam a poligamia. Ele se reporta lá ao Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a mulher, em que ele diz que os dois serão uma só carne. Então, na interpretação dele, o sexo natural, as relações naturais entre homem e mulher seria a monogamia. Mas não é a isso que ele está se referindo aqui. Se nós estudarmos o que dizia Platão alguns séculos antes, num contexto muito semelhante, nós vemos que este contexto é mais amplo. Paulo era um homem culto, teve educação grega, certamente leu os livros de Platão. E Platão, nas suas últimas obras, As Leis, considerava a homossexualidade como contrária à natureza, por considerar a homossexualidade como a incapacidade de controlar o desejo de prazer. Então, o antinatural, o sexo antinatural para Platão era um defeito semelhante à gula, era a busca desenfreada por prazer, porque o sexo entre homens era normal, era a norma, era a regra nos tempos de Platão, mas era o sexo praticado entre homens, adultos, maduros, com adolescentes, impúberes. Isso era considerado normal, esta era a regra. O que era considerado errado para Platão e para outros pensadores era o sexo praticado entre dois homens adultos. Por quê? Porque o adolescente, o menino, era considerado semelhante à mulher na sua inferioridade. Então ele devia ter um posicionamento passivo, de aceitação. Ele aceitava os atos sexuais, assim como aceitava os ensinamentos dos homens mais velhos. Era isso que fazia um jovem. Quando ele se tornava homem, ele era adulto, era homem e devia ser dominador. O mundo antigo pertencia aos homens. As mulheres não tinham espaço. Como os adolescentes eram comparados às mulheres, eles não tinham espaço e deviam ser passivos, intelectualmente e sexualmente. Ser ativo era ser macho, e o mundo era macho. A fêmea não tinha vez. Se você acha que tudo que está aqui é verdade, que tudo que está aqui é verdade, é a palavra de Deus, então imagino que isso deva ser cumprido. Isso deve levar em consideração a posição da mulher em relação ao homem. Segundo Paulo, a mulher não pode pregar na igreja. O papel da mulher é de total submissão ao homem. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ou seja, a mulher é para ser mãe, mulher não pode pregar em igreja em hipótese alguma. Mais um pouco da opinião de Paulo a respeito da mulher. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. A mulher é considerada propriedade do homem, inferior ao homem e deve ser submissa ao homem. É neste contexto que a homossexualidade é considerada um crime contra as leis de Deus. Porque o homem, ao assumir a postura passiva na relação homossexual, ele está se assemelhando à mulher. E em se assemelhar à mulher, ele deixa de lado a sua grandeza de homem e se rebaixa. Outra passagem utilizada contra a homossexualidade, ainda escrita por Paulo, é na Epístola aos Coríntios. Está aqui, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Então o que importa aqui são os dois últimos termos utilizados, efeminados e sodomitas. Efeminados é geralmente interpretado como se referindo ao homossexual. Será que é isto que Paulo quer dizer? Em primeiro lugar, convém dizer que no texto grego, a palavra que é traduzida no português como efeminado é a palavra grega malakoi. Malakoi literalmente quer dizer mole. Devia ser uma gíria da época. Se Paulo estivesse se referindo à homossexualidade como era praticada naqueles tempos, usaria uma
uma palavra já existente especificamente para isso, que era pederasta, pederastia, uma palavra conhecida do uso de todos. Ele, como conhecedor da cultura grega, certamente usaria esta palavra. E sodomitas, como há várias passagens do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento se referindo ao pecado de Sodoma como não sendo o pecado ou a homossexualidade, certamente sodomitas aqui não se refere à homossexualidade. Isso é uma tradução livre e preconceituosa. Vamos ver o que nos traz o texto grego. As duas palavras, a palavra que eles traduziram como efeminado é esta aqui, malakoi, e a palavra traduzida como sodomita é esta aqui. Malakoi, como nós já vimos, originalmente quer dizer, literalmente quer dizer mole. Numa tradução mais moderna, uma tradução que foi realizada com acesso aos textos mais antigos, aos originais gregos, uma das traduções mais respeitadas e elogiadas no mundo inteiro, que é a Bíblia de Jerusalém, nós vemos que é dada outra tradução a estas palavras. Aqui diz: não vos iludais nem aos devassos, nem aos idólatras, nem aos adúlteros, nem aos depravados e nem às pessoas de costumes infames. Malakoi, aqui, que lá na versão Almeida é traduzida como efeminado, aqui é traduzido como depravado. E arsenokite, que é traduzido como sodomita, é traduzido aqui como pessoas de costumes infames. Se pegarmos uma outra tradução, que na minha opinião pessoal chega a ser vergonhosa pelo seu preconceito, nós temos como tradução aqui para malakoi, eles traduziram como adúlteros, e arsenokite traduziram como homossexuais, uma palavra que foi inventada em 1869, eles colocaram aqui num texto que tem quase 2000 anos. Essa palavra malakoi, traduzida na versão Almeida como efeminado, muito provavelmente se refere ao homem mulherengo, por isso foi traduzido como depravado na Bíblia de Jerusalém. Nós vemos na segunda epístola a Timóteo o contexto, a opinião de Paulo a este respeito. Paulo está dizendo a Timóteo: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais tarde ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. É muito provável que ele esteja se referindo ao homem mulherengo, ao homem depravado sexualmente. Mesmo que a opinião de Paulo seja contra a homossexualidade de um modo geral, nós temos outras opiniões, mesmo no Novo Testamento, como Tiago, por exemplo, que foi apóstolo de Jesus, conviveu pessoalmente com Jesus, diferentemente de Paulo. E o que Tiago nos diz no capítulo 2 da sua epístola é que Deus não faz acepção de pessoas. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Qual a opinião está certa? O que realmente importa para nós, o que nós devemos seguir, nós que nos dizemos cristãos das mais diversas modalidades religiosas, é seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir o que está nos evangelhos, que foi que Jesus nos passou. Isso é primordial, o resto é secundário. O resto serve como um apoio, como um modo de interpretar, como um modo de entender o contexto do ensinamento que Jesus nos passou. Nós vemos lá no Levítico condenações à homossexualidade, mas vemos que aquele mesmo povo queimava os seus filhos no fogo em homenagem a outro deus, Moloque. Manassés e Acás, grandes líderes do povo hebreu, fizeram isso. Mandaram queimaram seus próprios filhos em homenagem a Moloque. Nós vemos mesmo no Novo Testamento cartas de Paulo escritas aos Efésios, aos Colossenses, a Timóteo, regrando a escravidão. A escravidão era aceita por Paulo. É claro, Paulo nos escreveu há quase 2000 anos. Era outro contexto, era outro mundo, era outra civilização. Vamos adotar tudo o que Paulo nos diz? Isto tudo sem considerar que muita coisa que está escrita ali não deve ser tomada ao pé da letra, não deve ser seguida no seu sentido literal. Quando Jesus diz: se teu olho peca, arranca-o, se tua mão peca, corta. Ele não está dizendo para nós fazermos isso fisicamente, ele está se referindo a outra coisa, está se referindo à reencarnação, ou à maneira como nós devemos tratar os nossos erros, as nossas falhas de caráter, mas não está dizendo literalmente para arrancarmos o olho ou cortarmos a nossa mão. Nem tudo que está na Bíblia deve ser levado ao pé da letra. Quando se refere
referem aos homossexuais como sodomitas estão cometendo exatamente o erro que é condenado em Sodoma. O que a Bíblia condena, se referindo a Sodoma, é exatamente o preconceito. Havia na cidade de Sodoma e Gomorra um grande preconceito contra o estrangeiro, que era o diferente. Não aceitavam os estrangeiros, não aceitavam ninguém que fosse de fora da cidade, não aceitavam ninguém que fosse diferente. Este é o pecado de Sodoma. Então quem condena os homossexuais por serem diferentes estão cometendo o pecado que é condenado pela Bíblia lá no Gênesis, quando retrata a cidade de Sodoma. Estes preconceituosos é que são os sodomitas. Os ensinos morais do Cristo são eternos, são leis cósmicas eternas, se aplicam a todos os tempos, a todos os lugares. O resto devemos ver com muito cuidado. Não interprete a minha opinião como ofensiva às suas crenças. Se você não pensa como eu, se você acha o que eu falo chocante, não se choque, não faça mal a você mesmo. Se isso lhe faz mal, não assista. Cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma maneira de interpretar os fatos e o que está escrito, e cada um tem uma maneira de se expressar. Minha intenção não é chocar ninguém e não é de maneira alguma ofender crenças diferentes. Eu estou me dirigindo àqueles que têm dúvidas ao respeito do que ouvem dizer sobre a Bíblia. Esta é a minha opinião. Se a sua for diferente, você achar que ela está melhor que a minha, permaneça com ela. Se achar que tem pontos a ser revistos, reveja-os. Muita força e paz para você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Ali embaixo tem o campo para você se inscrever. Se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar por este assunto. Obrigado.